Ok, mais um Notisul Digital. Sempre um encontro, entrevistados os mais diversos possíveis. Quem faz notícia está aqui conosco. Autoridades, personalidades, pessoas do dia a dia. Quem faz e acontece está aqui no nosso Unisul Digital. Notisul Digital, melhor dizendo. Unisul é o nosso apoiador, né? Unisul sempre envolvido e enfocado em educação, em formar com excelência. Hoje vamos falar de educação. Eita, que coisa boa, né? Nada melhor do que falarmos sobre educação. Estou tendo o prazer e a honra de receber aqui nos nossos estúdios Fabíola Savi, ela que é diretora-geral do EJA, o Ensino de Jovens e Adultos. A minha avó já dizia que o saber não ocupa lugar. Eu já trago comigo que o pai, ou melhor, os pais que deixam educação para o filho, cultura, é o maior patrimônio, é a maior herança que pode ser deixada. E hoje, certamente, o programa, de forma muito especial, vai abordar educação e histórias. Os chamados casos, né? Nós temos aluno com mais de 70 anos que voltou a estudar. Que coisa boa, né? Eu considero o professor, e comemoramos essa semana o Dia do Professor, como verdadeiros anjos da guarda. E ela, como diretora, não é diferente, né? E cuida de uma classe muito especial. Fabíola Savi, muito boa tarde, muito bom dia, muito boa noite para quem estiver assistindo, né? Que prazer, que bom recebê-la aqui nos estúdios do nosso Notisul Digital. Boa tarde, Miguel. Eu que agradeço esse convite para vir participar e falar um pouquinho sobre a educação de jovens e adultos aqui no programa contigo. Que maravilha! E a Fabíola Savi, né, que traz no seu DNA a educação, mãe professora, ela partiu para letras, enfim. Quem é Fabíola Savi? Como é que juntou a fome com a vontade de comer, né? Porque tudo tem a ver com educação. Verdade. A Fabíola Savi é uma mulher, né, dedicada, gosta muito de estudar. Então, eu comecei, na verdade, fazendo letras, né? Aí, após esse início na faculdade, é que eu comecei a gostar realmente de estudar, de ir atrás, de conhecer, de ler, fazer mais leituras significativas, né? Porque hoje, por exemplo, a gente nunca se leu tanto, né? Nós temos as redes sociais, que todo mundo lê, mas nunca se leu tanto, não informações válidas mesmo, né? Tantas besteiras que a gente fala, né? Com essas redes sociais. Então, a partir daquele momento que eu iniciei a faculdade, a universidade, é que eu comecei a ler mesmo e saber, de fato, o significado das coisas, os autores que eram especiais nessa área da educação, ler, né? Literatura, por exemplo, né? Fazer a leitura dessas obras que são significativas mesmo para qualquer pessoa, né? Para conhecer o que realmente o que faz parte da nossa própria literatura, seja catarinense, seja em nível de Brasil ou em nível mundial também, né? Então, isso é muito importante para todas as pessoas. Então, eu comecei com a Faculdade de Letras. De letras, né? E aí, depois, eu fiz o concurso ainda quando estava na faculdade, porque daí eu entrei no estado como efetiva. E aí sim, eu comecei a trabalhar lá no Tomé, onde hoje... Tomé Machado Vieira. Tomé Machado Vieira, certo. Em 2006. Foi início de 2006. Foi em janeiro de 2006. Tomé Machado Vieira, em Tubarão, ela é do estado? É, do estado. Hoje funciona a coordenadoria regional. Né? Porque em 2018, a escola foi fechada. E então, eu fui remanejada para o SEJA. Foi aí que eu comecei na educação de jovens e adultos. E aí me encantei mais ainda, porque trabalhar com jovens e adultos que não estão nessa idade irregular é maravilhoso, né? Por algum motivo, eles param de estudar e depois eles retornam. Então, eles dão, né? O que eu sinto é que eles dão mais valor ainda, principalmente os mais velhos, quando eles retornam lá no EJA e veem, né, o que eles perderam, né, e é como se eles estivessem tentando recuperar, não é como se eles estivessem, eles estão
ali para recuperar a educação que foi perdida na trajetória da vida deles por vários motivos, né? A gente sabe, tem que pessoas que mães que param porque tiveram um filho ou casam, né, constituem família, pessoas que vão trabalhar e têm que parar porque é necessário sustentar a família ou ajudar os pais mesmo, né? Então nós vemos tem vários motivos por que eles param nessa trajetória da vida desses alunos. Fabíola, quando você fala em educação, seus belos olhos brilham, né? Você traz consigo assim uma áurea muito boa. Mas eu percebi, antes de entrarmos no ar, e já em entrevistas anteriores que você me concedeu, né, na rádio também, que você demonstra tristeza e uma certa amargura nos índices de analfabetismo. Nós estamos num estado que é considerado excelência, mas ainda temos bastante, né? Muito. Na verdade, grande parte da população acredita, nós que moramos em Tubarão, por exemplo, que não existe, que não tem, né, ou que é um número mínimo de analfabetos, né, mas existe bastante. Por exemplo, este ano nós estamos com uma capacitação para os professores de EJA mesmo, né, uma capacitação que ela é em nível nacional, então ela vai trabalhar esses índices dentro da EJA, né, de alunos que não são ainda alfabetizados. E existe bastante, parece que não, mas existe bastante, seja no estado de Santa Catarina, e em outros estados também existe um índice maior ainda, né? Santa Catarina ainda não é tão elevado, mas eu acredito que ele né? Uhum. Qualquer nível que seja, ele é triste de ver que a pessoa ou ela não saber ler ou escrever, porque quando nós não sabemos ler, escrever, você não sabe interpretar. Uhum. Então, facilmente, se uma pessoa quiser ganhar alguma coisa, né, em relação a qualquer assunto, ela vai ganhar aquela pessoa. Provavelmente, não todas, né? Porque tem pessoas que, apesar de ela ser analfabeta, ela entende muito bem, mas uma grande parte elas vão ser levadas porque elas não sabem ou ler ou interpretar. Então, isso para mim é triste, eu acho muito triste. O filme Central do Brasil, com a Fernanda Montenegro, mostra isso, né? A história de uma professora que escreve cartas na Central do Brasil, se depara com a história do menino que chega ali para poder escrever, como você bem diz, né, é uma triste realidade que temos hoje. Mas, felizmente, temos o EJA, né? Temos a EJA. Como é que funciona o EJA em Santa Catarina e trazendo para a nossa região, para Tubarão, como é que funciona hoje? O que é o braço EJA na educação do Estado? No estado de Santa Catarina, né, porque o EJA aqui, o SEJA, aqui em Tubarão, ele é uma unidade estadual, né? Ele é o Centro de Educação de Jovens e Adultos. Em Tubarão nós temos uma unidade central que atende em todos os períodos, então ela vai atender a educação básica, né? O que compreende a educação básica? Ensino fundamental e ensino médio. Então aquela pessoa que está lá no ensino fundamental, que vamos ter também, o ensino fundamental, ele também é dividido, né, em séries iniciais e séries finais, né, do 1º ao 5º ano. Antigamente a nomenclatura era a 1ª à 4ª série, né? E hoje do 6º ao 9º ano. Antes nós tínhamos até a 8ª série. Hoje compreende do 1º ano ao 9º ano esse ensino fundamental. E depois o ensino médio com a 1ª, 2ª e 3ª série. Né, que funciona aqui em Tubarão. Mas, ou seja, ele não atende só aqui, né? Essa unidade que nós temos aqui... Fica na Rua São José. Fica na rua São José, bem próximo a Mas Capivari também catedral. Tem, Gravatal... Nós temos várias unidades descentralizadas. Aqui no CG de Tubarão, nós coordenamos a unidade de Capivari de Baixo, Gravatal, 13 de Maio, Jaguaruna, Quilombola, a Ilhotinha, né, que é em Capivari também. Temos também a unidade dentro da penitenciária, presídio,
Casep. Então, ela coordena várias regiões só aqui em Tubarão, né? E Tubarão é uma referência regional. É uma referência no estado, sim. Hoje, quantos professores, quantos alunos nós temos na unidade de Tubarão? Em Tubarão, nós trabalhamos com um número de 80 professores aproximadamente. 80 né? Porque como são muitas unidades descentralizadas e tem todos os componentes em todas as unidades, por exemplo, em Capivari de Baixo nós trabalhamos tanto com o ensino fundamental quanto o ensino médio. Então, nós temos um grupo de professores que vai para essa unidade, né? Por exemplo, na penitenciária, presídio, nós temos, além do ensino básico, nós temos o projeto Leitura, que é um projeto onde eles fazem a leitura de livros para remissão de horas também, né? Da pena. Então, tem tudo isso para todas essas turmas, nós temos que ter os professores para. Então, por isso que é um grupo grande que trabalha no SEJA. Na verdade, todos são funcionários do SEJA aqui de Tubarão, do SEJA né? de Tubarão. São pagos pelo Estado, mas todos funcionários aqui do SEJA de Tubarão. Agora, Fabiola, a importância como política pública, né, é voltada à inclusão da cidadania e dignidade. Como é que vocês trabalham essa questão que é de tamanha importância? Na verdade, o ensino, não só o ensino de EJA, né, mas o ensino regular, ele é voltado a essa política principal, que é formar o cidadão para poder conviver em sociedade. Então, então é essa política que a gente fala de cidadania, de preparar esses alunos para poder trabalhar, para poder viver, porque dentro de uma sociedade nós não podemos fazer o que nós queremos, existem regras, né? Então, na escola nós também, claro, em casa a gente aprende isso, né? Mas depois a escola é um segundo local que você vai aprender essas regras para poder conviver dentro de uma sociedade que seja harmônica, né? Que você respeite, que você possa trabalhar, desenvolver o que você quer para a sua vida. Então, dentro da escola, a gente vai instruir esses alunos para que isso aconteça, né? E as transformações sociais, tecnológicas e pedagógicas, como é que tem sido isso ao longo do tempo? Então, o EJA, na verdade, ele começou aqui em Tubarão em 1983. Né? Com o antigo NEMO, que todo mundo conhece, na verdade. Como é que ele funcionava? Ele funcionava por meio de módulos, né? Então, por isso NEMO, né? Que é um núcleo de ensino modular. Então, funcionava por meio de módulos. Os alunos também. Ele não é como hoje. Hoje nós temos um ensino que ele é totalmente presencial, né? Então, o aluno que ele vai até ao SEJA fazer essa matrícula para poder estudar, ele vai escolher os componentes, né? Quando eu falo componentes, história, geografia, que ele quer fazer durante a semana para poder terminar esse ensino fundamental ou médio. Então, cada componente daquele ele precisa fazer presencialmente. Inicialmente não era dessa forma, né? Ele estudava em casa e ia até o SEJA fazer essa prova. Hoje não tem mais essa modalidade que não seja presencial. Então ele foi sofrendo transformações ao longo desses anos, né? Ele começou a funcionar aqui em Tubarão, no SEJA Central mesmo, né? Em 1994. Tá. E a partir dali já foi semestral, Agora nós funcionamos por fases, né? Então o aluno que vai fazer que vai estudar no SEJA, ele vai fazer por fase. Então ele vai, por exemplo, no ensino médio nós temos 3 fases. A primeira fase, que seria a primeira série do ensino médio, a segunda fase, que é a terceira, a segunda fase, que é a segunda série do ensino médio, e a terceira fase. Então, mas no fim é praticamente igual, só vai modificando a nomenclatura, né? Claro que o currículo ele vai sofrendo alterações até para se adequar à realidade, né? Hoje no ensino médio nós temos a qualificação, que é um curso que vai trazer uma formação para os alunos, né? Por exemplo, no SEJA, nós temos o assistente de recursos
Humanos, que é um curso dentro do ensino médio que qualifica ele para trabalhar nessa área. Fabíola, por exemplo, quem trabalha durante o dia tem a oportunidade de estudar à noite? Quem trabalha à noite, como é que funciona a questão de horário de atendimento? O atendimento do SEJA, quando eu falo o SEJA daqui de Tubarão, né? O SEJA de Tubarão, nós funcionamos de manhã, à tarde e à noite, né? Matutino, vespertino e noturno. Nessas unidades descentralizadas, nós funcionamos só no período noturno. Então, a maioria dos alunos procuram o EJA mais no período noturno, porque a maioria trabalha. Certo. Né? E também, depende do caso, tem alunos, por exemplo, que eles trabalham de madrugada. Aí eles estudam de manhã ou à tarde. Então, tem essa facilidade. Então, nós temos trabalhadores que tanto estudam de manhã, à tarde ou à noite. Né? Então, tem essa possibilidade e facilidade de estudar. Né? Já nessas unidades, nessas outras regiões, nós só oferecemos o ensino noturno. Né? Por quê? Nós não temos uma sede própria em cada região. Nós funcionamos, o SEJA ele funciona dentro de uma outra unidade estadual, certo, que ela é como se ela estivesse sendo cedida, emprestada, aquele espaço para o SEJA utilizar e dar essa oportunidade para esses alunos que estão nessas regiões poderem completar o ensino médio ou o ensino fundamental. Então, por isso que não temos nesses 3 períodos. Né? Estamos recebendo hoje Fabíola Savi, diretora do EJA, o ensino de jovens e adultos da nossa região, né, da nossa região da Amurel. EJA esse que tem uma excelência na formação, na condução daquelas pessoas, principalmente, que perderam a oportunidade, né, de ter acesso à educação, à sua formação. É uma forma de resgate, né? E muito importante porque envolve o resgate da dignidade, da oportunidade de crescimento, da oportunidade de voltar a ter a chance, né, de resgatar o tempo que foi perdido. Fabíola Savi hoje conosco. Vale lembrar que o nosso Notsul Digital tem o apoio da nossa Unisul. Formação por excelência, a nossa Unisul tem o comprometimento com a formação de cidadãos cada vez mais preparados para o mercado de trabalho e para o futuro. Fabíola Savi, agora uma curiosidade. Idade. Qual o aluno mais novo? Você me falava aqui sobre o seu Cosme. Eu vou aproveitar e fazer uma propaganda. O seu Cosme é o senhor que vende toalhinhas de louça no sinal ali do Sacolão, no centro de Tubarão. E a toalhinha dele é fantástica. Eu só compro, inclusive hoje, depois que sair daqui, vou passar ali e já vou comprar as toalhinhas do seu Cosme, que é a Fabíola me dizendo que ele é um querido, né? Como é que funciona? Qual o mais novo aluno, aquele da melhor idade, faixa etária hoje? O seu Cosme, ele é um dos alunos mais velhos do EJA, né? Eu realmente estava te contando dele, porque ele é incrível, né? É de uma educação incrível. Ele é um aluno do tempo antigo, vamos dizer assim, né? Ele chega, ele traz maçã para a professora, ele trata a professora como alguém muito importante, de fato mesmo, para ele, que vai trazer o conhecimento para ele. Então, é muito bonito de ver ele estudando. Todas as noites eu passo nas salas de aula e o seu Cosmo sempre está lá, né? Então, ele também é um exemplo, né? Imagina, uma pessoa que ele fica o dia todo vendendo toalhinhas no semáforo. Não deve ser uma tarefa fácil, né? E ainda ir à noite para a escola, porque o ensino no SEJA ele começa às 18h30 até às 22 horas, né? E o seu Cosme chega às 6 horas, ele chega cedo, ele vai de bicicleta. Então ele poderíamos dizer que ele seria um candidato a não estudar. Por toda essa história, esse cansaço do dia a dia, né? Então,
ele é um exemplo de coragem, dedicação, né, de retornar a estudar depois de mais velho também. Ele disse que o sonho dele era realmente aprender a ler e a escrever, né? Então, são histórias que são marcantes para quem vai no Seja e conhece, são histórias marcantes. Né? Como que funciona o EJA, de fato mesmo, para quem quer entrar. Nós não temos uma idade máxima, então existe uma idade inicial. Por quê? Por que existe uma idade inicial? Né? Porque se não houvesse essa idade, a maioria dos alunos que reprovassem no ensino regular, né, já iriam ir para o Seja e iriam querer recuperar esse ano perdido já diretamente no Seja. Então, existe uma idade inicial para que ele possa estudar. Então, o ensino fundamental, quem começa a estudar no Seja com 15 anos e o ensino médio com 18 anos. Né? Então, todos esses alunos que estão fora dessa faixa etária, eles podem entrar para o Seja. Né? Antes disso, não podemos matricular, segundo as leis vigentes do Estado de Santa Catarina. Né? Então, e hoje, a idade mais nova qual seria? 15 anos. 15 anos. E para aquelas pessoas que estão nos assistindo, pode procurar o EJA. E como é que funciona o acesso, matrícula? Existe algum custo? O ensino do EJA, ele é totalmente gratuito. Totalmente gratuito. Não tem nada, não tem custo nenhum. Né? Além de ele não ter custo, o aluno ele recebe uma alimentação escolar, né, acompanhada por nutricionistas. Ele tem direito ao transporte escolar gratuito, né, porque o Estado também fornece esse transporte escolar. Né? Tem material, aquele aluno que ele realmente é carente, ele recebe o material. Então, hoje, a gente sempre comenta na escola, né, que não estuda aquele aluno que realmente não quer. Porque antigamente nós tínhamos essa questão dos índices de carência, ou que não poderiam, né, pagar, ou que não conseguiriam chegar à escola. Hoje é facilitado. Então, o ônibus, por exemplo, em algumas regiões, eles deixam praticamente na porta de casa. Então, hoje não estuda quem não tem uma força de vontade. Né, para estudar mesmo. Né? Ou seja, ele sempre está... Mas o Seja, ele sempre está com as portas abertas, recebendo, né, durante o ano inteiro. A pessoa pode se matricular no meio do ano, por exemplo? Não existe uma... Sim, na verdade até tem um cronograma. De matrícula, mas a lei ela é clara, né? A Constituição ela é clara, né? Porque a escola, né, é dever dos pais, do Estado. Então, se o aluno quiser se matricular, é claro que ele tem direito, né? Ele está procurando a escola e é um direito dele voltar, retornar. A LDB diz isso, né? Então, se ele quiser voltar num momento que não esteja tão próximo daquela matrícula, daquela data, ele pode se matricular, sim. Além de tudo isso, tem as parcerias institucionais. Como é que funciona? Quem são os parceiros? As parcerias, no caso, nós temos essas unidades descentralizadas, né? Que elas são todas do Estado. Então, essas escolas, elas vão atender os alunos do EJA, né? Do Estado. Então, por exemplo, em Capivari de Baixo, nós temos o Pinto da Veiga, funciona à noite. Aí, nessa unidade, à noite, como ela não tem aula, ela só funciona com os alunos do SEJA, de fato mesmo. Né? Gravatal, nós temos o Antônio Knaben, que recebe esses alunos. Ilhotinha, que é o quilombola, a unidade quilombola, ela funciona só o quilombola no horário noturno, que o Estado tem um termo de compromisso com a Vitório Marcon, que é uma escola municipal, né? Ali em 13 de maio, no Monsenhor Bernardo Peters, Jaguaruna, no Marechal Luz, e as penitenciárias que a gente conhece aqui dentro de Tubarão, né? CASEP. O ensino no CASEP, na penitenciária, como é que funciona? Eles estudam dentro desse local mesmo, né? Eles não podem ser retirados de forma nenhuma dentro dessas unidades. Então, o professor vai até lá, então ele passa por uma investigação também, porque para, né, poder trabalhar, lecionar nessas unidades, o professor vai passar por uma certa investigação também para poder
né? Saber se ele tem essa possibilidade de dar aula nessas unidades, né? E aí ali tem vai receber várias orientações do que pode e do que não pode, dos trajes, né, vestimenta adequada, joias, material didático que ele pode trabalhar, né? Como são unidades onde tem esse determinado tipo de grupo de alunos, então tem alguns materiais que eles não podem ser usados dentro dessas unidades, né? Mas tem salas de aulas dentro dessas unidades, normalmente. Como nós temos salas, claro que menores, né? Mas como nós temos salas dentro do SEJA. Então, é um ensino adequado, né? De forma muito próxima daquilo que nós temos aqui. E para aquela pessoa que está nos assistindo e que fica imaginando assim, mas se eu me formar no EJA, eu vou poder ter acesso à universidade? O diploma vai valer? Como é que funciona? Tem a mesma validade? Tem a mesma eficácia? Tem. Inclusive, um dos questionamentos que o público faz é exatamente esse. O porquê eu não sei. Por que existe essa desconfiança de que esse histórico do EJA não tem a mesma validade que um histórico do ensino regular. Ele tem a mesma validade, né? Se o aluno ele se formou no ensino fundamental ou médio e abre um edital, por exemplo, de um concurso público que ele precisa ter o ensino médio, esse histórico do EJA vai valer. Tem a mesma validade que qualquer um. Então, ele pode participar desse processo seletivo, né? A mesma coisa quando ele vai fazer uma faculdade. Ele pode usar o histórico escolar do EJA, do SEJA, para poder participar dos processos seletivos, seja de qualquer uma universidade, não só daqui de Tubarão, qualquer uma dentro do Brasil, ele vai usar esse certificado, tem igual validade. É porque talvez não seria o fato da pessoa ficar achando assim, puxa vida, a faculdade, né, o ensino superior é algo inacessível, eu não vou nunca conseguir alcançar isso. Não seria um pouco o impossível? Não seria um pouco isso para a pessoa? Porque a facilidade está aí, é como você muito bem coloca, só não faz quem não quer. Exato. Será que não seria isso que deixa a pessoa? Até porque isso também passa pelo Pacto Nacional pela superação do analfabetismo, né? O que acontece? Né? Quando o aluno ele acredita que ele não vai conseguir acompanhar os mesmos índices daquele aluno que está numa unidade regular, né? Ele acredita que ele não é capaz, né? Que a maioria deles, né? Mas tem muitos alunos que chegam lá que já chegam falando que eu vim aqui que eu quero terminar o meu ensino médio porque eu quero entrar na faculdade, eu quero fazer uma faculdade, eu preciso. O mercado de trabalho hoje precisa disso, né? Sem o ensino médio eu não tenho grandes possibilidades. Então tem esse tipo de aluno. Também tem aquele tipo de aluno que chega aqui acreditando que esse ensino médio ele não... Ele como tu disseste, é inalcançável eu chegar na universidade, mas não é. Temos vários alunos que já saíram do SEJA aqui de Tubarão, entraram aqui na universidade, na Unisul. Inclusive, este ano, a Unisul fez um vestibular apropriado, direcionado para os alunos da EJA. Então, foi muito legal, porque eles fizeram uma divulgação dentro da EJA para fazer participar desse processo seletivo de forma gratuita e muito interessante. Só que o aluno do EJA ele tem vergonha de perguntar por exemplo, a mulher que foi apresentar, eles ficaram com algumas dúvidas e ficaram com vergonha de perguntar. Depois eu passei nas salas, perguntei, já fizeram as inscrições, né, para participar, é muito legal. Mesmo que vocês não terminaram ainda, façam para vocês poderem ver como é que funciona um vestibular, para depois vocês estarem preparados, né, para não levar o susto na hora, como qualquer aluno que vai fazer pela primeira vez sente aquele medo, aquela insegurança, né? E aí eles falaram, não, mas eu não vou passar, porque eu não vou ter condições de competir com aquele outro aluno que está
ou num cursinho, ou estudando há muito tempo, né? Mas esse era específico para alunos do EJA, então eles iam não diminuindo e nem dizendo que que eles são menos capazes, né? Sim. A Unisul fez esse vestibular direcionado para alunos da EJA, e eles iam competir só com alunos de EJA. Entendi. Então foi uma ideia muito interessante e os alunos participaram, gostaram. Então, é uma possibilidade de fazer com que o aluno se sinta valorizado, cresça, né? E tenha a possibilidade de entrar, que ele consegue, a partir dessas ações, que ele consegue ter uma visão de que ele também pode, né? Então, isso é uma forma de incentivo também para os alunos poderem chegar na faculdade. Na faculdade. E esse é um programa da superação do analfabetismo que não é só do Estado, ele é nacional, né? Isso. Esse pacto como eu falei lá no início, o pacto é uma capacitação para os professores, direcionado para professores de EJA. Então, ela vai trabalhar ideias de Paulo Freire, né? Ele vai trabalhar essa concepção de como trabalhar com esses alunos da EJA. Então, ele vai levar em consideração essa vivência, o cotidiano, essa educação popular, né, relacionada a esse público. Então, ele é um curso para capacitar professores, porque no ensino regular, ele vai trabalhar com o ensino regular, na verdade, ele vai ter mais tempo, né? Quando, por exemplo, ele faz o ensino médio numa unidade regular, ele tem 3 anos para fazer esse ensino médio. No EJA, ele vai fazer em 1 ano e meio. Então, você imagina trabalhar todo um conteúdo de 3 anos em 1 ano e meio. Então, o professor que vai trabalhar na EJA, ele tem que estar capacitado para que isso funcione. Então, esse pacto é direcionado nesse sentido também de superar esse analfabetismo e saber como trabalhar com esses alunos, levando em consideração essa vivência, o que eles trazem, aproveitando e o que eles trazem de casa também para poder fazer parte desse ensino, o que é muito interessante, né? Que maravilha. Estamos recebendo hoje Fabiola Savi, ela que é diretora do SEJA, né? O SEJA que é... O C significa... Centro de Educação. Centro de Educação de Jovens e Adultos, né? Exato. É uma história fantástica, aonde estamos abordando aqui a oportunidade daquelas pessoas que o tempo, né, acabou fazendo com que desvirtuasse um pouco, deixasse de estudar, mas nunca é tarde. E vale lembrar que, por falar em educação, nós temos o apoio da nossa Unisul, formação por excelência, né? Unisul sempre preocupado com a formação e a preparação dos cidadãos em relação ao mercado de trabalho e também ao futuro. Fabiola Savi, vocês têm que ser um pouco psicólogos também, né? Porque, querendo ou não, vocês pegam uma gama e uma amplitude muito grande de idades e, por consequência, histórias as mais diversas possíveis. Como é que funciona hoje trabalhar com aquele jovem de 15 anos, com aquela pessoa na meia-idade ali, os seus 25, 30 anos, mas também com a melhor idade, o caso do seu Cosme? Como é que vocês trabalham toda essa situação? Isso ele traz uma certa... Desafiador, né? Exatamente, ele é desafiador porque ele vai ter uma turma que ela vai ter uma diversidade muito grande de alunos de diversas idades. Então, mas o que acontece, né? Porque o SEJA, ele vai vai resgatar aqueles alunos que não estão numa idade regular e que são alunos que tiveram naquele percurso uma determinada situação de aprendizagem, né? Porque o que a maioria pensa é que o EJA vai pegar os alunos que são
os piores alunos, né? Porque ele sai do regular, ou porque ele teve ou ele incomodou, né? Tem isso também, né? Que existe um estigma que mostra. Existe um estigma que o pessoal pensa que nós vamos pegar esses alunos que incomodaram, né? Não, mas o aluno, ele incomoda, vamos dizer isso, incomoda, eu não gosto dessa palavra, né? Porque ele tem uma certa dificuldade, né? Ou às vezes até por falta de uma estratégia pedagógica diferente com ele, né? Então tem vários motivos, né? Então ele vai vir para o EJA com essa certa dificuldade, vai sentar com outro que tem um outro tipo de dificuldade, né? Ou com uma pessoa mais velha, por exemplo, nós temos alunos que são encaminhados pelo INSS quando eles usam a palavra encostado, né? Por algum fator que ele não está podendo trabalhar, o INSS, não o INSS em si, né? Mas a Previdência Social. A Previdência pede para que ele retorne a estudar se ele não terminou. Então, nós recebemos bastante alunos mais velhos que vêm do INSS, que vai estudar juntamente com esses alunos. Seria um trabalho de capacitação da Previdência para justamente abrir oportunidades no mercado de trabalho. Exatamente. Né? Então, tanto é que ou eles vão para o SEDUP, que oferece um curso profissionalizante, né? E aí ele vai estar junto com esses outros alunos. Mas ele até pode, o mais novo, até num primeiro momento, ele pode até tentar conversar e tal, mas aí quando se mistura com esse pessoal mais velho que quer aprender, ele já vai respeitar, ele tem um certo respeito por aquela pessoa que é mais velha, né? Que é mais velha e que está ali, principalmente à noite, né? Claro que tem alunos que conversam, que não querem ficar na sala, existe isso em qualquer escola. Sim. Que é um problema, não é um problema, né? Exatamente, isso faz parte de qualquer uma escola. Né? E principalmente à noite, a gente fala, né? Se ele estudar à noite, isso não vai acontecer, porque os próprios alunos mais velhos colocam o aluno no lugar dele. Não, peraí, eu estou aqui para aprender, você tem que respeitar, porque nós vivemos num mundo que existe regras, né? E o aluno acaba aceitando e progredindo. Isso é bom porque ele acaba progredindo mesmo, né? E passando as fases que ele tem que passar, né? Eu sempre digo para eles, olha, eu entendo que vocês não querem, né? Que às vezes é um pouco difícil. Imagina você sentar na escola às 13h30 e sair às 17h30 numa sala de aula que ainda funciona de uma forma como antigamente. É difícil ficar 4 horas sentado, mas eu sempre digo para eles, quanto mais vocês não estudar, mais tempo vocês vão ficar aqui. Então é melhor estudar agora e ir progredindo do que ficar muito mais anos aqui na escola, né? Então eles acabam eles acabam gostando, né? E eles acabam tendo uma certa amizade com o pessoal do pedagógico, porque como tu falaste, né? Eles têm problemas assim, né? Seja psicológico, seja famílias que não são tão estruturadas. Tem muitas famílias boas, muitas, e também tem as desestruturadas. Então, às vezes ele precisa de um apoio, às vezes a gente também identifica algo que não está tão normal, né? Vamos usar a palavra normal, né? Então, o pedagógico trabalha, os profissionais, os servidores do pedagógico, as orientadoras, supervisoras, assistentes técnicos, elas trabalham com isso também, pessoas, né? Altamente capacitadas, então, né? Até para poder lidar com as questões do dia a dia. São, né? O Estado tem uma estrutura muito boa, né? Né? Porque dentro da coordenadoria também tem esse para cada setor dentro da escola tem na coordenadoria alguém responsável para tratar de certas dificuldades. Então, nessa área que relacionada com os alunos, nós temos o NEPRE, que é um núcleo que vai trabalhar com essa prevenção de violência, né? Então, o Estado também trabalha com essa ideia de... Porque qualquer situação que aconteça de violência, ela não fica na escola, ela tem que ser registrada, né? Então, a escola, ela é uma instituição que às vezes ela não parece, ou que as pessoas têm esse certo preconceito, ou, né, padronizam dizendo que não tem uma plataforma, ou que aquilo fica só ali na escola, mas não, o Estado faz esse acompanhamento, ele tem uma plataforma onde é colocado, né, e é por meio delas também que geram esses dados, esses índices
tanto da alfabetização, do controle de matrículas, do controle de violência, do controle de frequência, porque quando o aluno ele é menor de idade, segundo a lei, o que acontece, né? Obrigatoriamente até os 18 anos, ele tem que estudar, ele tem que frequentar a escola. Então, quando não acontece isso, esse grupo pedagógico da escola, ele vai informar dentro das plataformas que se chama o Apoia, né? Que todo mundo conhece, o Apoia, que trabalha juntamente com o Conselho Tutelar, para tentar resgatar esse aluno, porque ele ainda é menor de idade e é responsabilidade da família. Então, ele vai fazer isso. Ele vai tentar resgatar e vai fazer esse controle. Então, é um conjunto, né? A escola não trabalha sozinha, ela é um conjunto para tentar fazer com que esse aluno realmente termine, né? E tenha essa progressão. O objetivo é formar o cidadão. Para a cidadania. Fabiola, evidentemente que você tem inúmeros casos, né? Mas, assim, alunos que retornaram na entidade, né? No SEJA, para agradecer, que venceram, que tiveram oportunidade do mercado de trabalho, que conseguiram se formar. São muitos. Como é que funciona isso? Tem bastante alunos que se formaram, conseguiram progredir. Nós temos... inclusive, a gente faz essa conversa, o que nós fazemos para motivar esses alunos, né? Nós trazemos algumas personalidades dessas para fazer uma conversa, né, como se fosse uma palestra, para motivar esses alunos a continuar. Então, tem várias histórias que estão ali, que vão ali fazer esse contato com o aluno que está no EJA e é muito interessante porque eles fazem diversas perguntas, né? Como é que você chegou até a ter essa empresa? Ou como é que você chegou a fazer medicina? Ou como é que você está fazendo psicologia? Né? Então, eles têm uma certa curiosidade de como é que eles vão chegar. Saíram do banco do SEJA e conquistaram o ápice do mercado de trabalho, medicina, por exemplo. Exato, nós temos, tem alunos que de todas as áreas, então é querer, né? Ele não tem que já chegar, ou seja, com esse estigma, como tu falaste, que ele não é capaz, né? Ele é capaz de ser o que ele quiser, né? Tendo terminado esse ensino médio no SEJA, né? Ele tem essa validade igual a qualquer outro ensino regular. Que maravilha. Fabiola Sávio hoje conosco, né? Estamos falando sobre o ensino de jovens e adultos, quando o querer é poder. Basta querer, basta buscar, né? A ajuda, o apoio e, evidentemente, as portas começam a se abrir. Fabiola, existe parcerias, por exemplo, de empresas que recorrem a vocês para alunos? Alguma época isso aconteceu? Porque é interessante, né? Querendo ou não, eu particularmente vejo, dentro daquilo que você muito bem nos coloca, de que é um celeiro de potencialidade. Sim, o que nós fazemos para que esse número de matrícula também ele aumente, né? Aqui no SEJA de Tubarão nós temos algumas atividades para poder divulgar essas matrículas. Então, a gente vai nas rádios, como já fui contigo, em outras rádios, para divulgar e tentar resgatar esses alunos que estão fora, porque na verdade, ele é pouco divulgado, né? Não tem tanta divulgação do SEJA, né? Nós temos empresas que fazem a divulgação dentro da empresa do SEJA porque às vezes esse aluno, esse trabalhador que está ali, ele tem que terminar o estudo, né? Temos várias meninas, por exemplo, estágio, que trabalham em creches, em escolas de educação infantil, que elas têm que estar
na escola matriculadas frequentando. E tem parcerias de trabalho também. Então, o CIE também faz isso. CIE. Exatamente, ele faz isso e o aluno tem que estar matriculado, frequentando, né? Então, quando existe... Tanto é que isso tudo é acompanhado, você recebe esses contratos e ele vai fazendo uma supervisão ao longo do tempo para ver se realmente esse aluno está frequentando ou se ele somente foi ali fazer a matrícula para conseguir aquele emprego, né? O CIE faz esse acompanhamento desses alunos se estão realmente frequentando para continuar nesse emprego. Então, é uma forma de continuar motivando esses alunos a estarem na escola, a terminarem o ensino básico. Quais são as matérias hoje que compreende a grade curricular? Ensino fundamental, os componentes história, geografia, matemática, língua portuguesa, a arte, educação física, né? E o ensino médio tem sociologia, filosofia, química, física, a qualificação profissional e a língua inglesa, que também no ensino fundamental também tem, né? Então, o ensino fundamental são 8 disciplinas e ali no ensino médio um pouquinho mais. Ou seja, estamos em pleno mês de outubro. Na verdade, vencemos agora a primeira quinzena. Quem está assistindo pode procurar amanhã o EJA, que vai ter espaço, enfim, vai poder estar se matriculando sem problema. Ele pode procurar o SEJA. Nós temos um bloco, por exemplo, agora do ensino médio, que vai iniciar dia 3 de novembro. Nós temos um bloco que ele começou agora em outubro, né, na semana passada. Então, ele consegue fazer essa matrícula, o nivelamento que nós chamamos, que são essas séries iniciais para aquele aluno que não sabe ler, escrever, né, que faz parte desse grupo, né, dos analfabetos, por exemplo, né. Ele tem matrícula a qualquer momento. Então, se ele chegar hoje na escola, se ele quiser hoje à noite, ele já está na sala de aula estudando. Então, as séries iniciais que compreende primeiro ao 5º ano, qualquer momento, qualquer dia, ele pode se matricular. Né? Essa história de que, vou pegar o carro andando, não existe. A pessoa vai chegar e vai, com certeza, ter ali o apoio e o acesso. Ele vai até ele até vai pegar o carro andando, né? Mas ele vai ter que se adequar ali juntamente. A professora vai fazer isso, vai ajudá-lo para que ele não se sinta excluído, né? Ele vai ser incluído com essa turma, né, tentando fazer sempre o resgate para que ele tenha uma aprendizagem satisfatória. Histórico escolar, como é que funciona? O que ele tem que levar em relação à documentação para fazer a matrícula? Histórico escolar. Séries iniciais, que são essas, né, do nivelamento que eu acabei de falar, e não precisa ter o histórico escolar, né? Ele pode se matricular sem o histórico. Quando o aluno ele já está um pouco mais avançado, ele diz, eu quero fazer minha matrícula para o 6º ano. Né? Então, ele tem que ter esse histórico das séries iniciais. Né? Mas é claro que ele também faz uma prova de nivelamento para tentar, não é tentar, não, você vai nivelar para ver qual série, por exemplo, ele vai se encaixar, quando ele não tem histórico nenhum. Né? Então, existe dentro da lei essa possibilidade, né? E quem está nas séries finais, ele vai trazer esse histórico das séries iniciais, e o ensino médio, obrigatoriamente, ele tem que ter um histórico do ensino fundamental. Em algum momento, ele vai trazer, né? Porque no SEJA, nós não conseguimos fazer histórico, matrículas com atestado de frequência, por exemplo. Porque você não sabe o que ele terminou. Ele vai fazer por disciplina. Né? Então, você tem que saber exatamente o que ele concluiu, o que ele não concluiu, até mesmo porque quando ele saiu do ensino regular e ele reprovou aquele ano, e ele não reprovou em todas as disciplinas, ele faz o aproveitamento daquilo que ele foi aprovado. Não é necessário ele retornar todas as disciplinas. Então, ele faz só o que ele já reprovou e dá continuidade aos estudos. Entendi. Fabíola, e evidentemente que uma das grandes os grandes obstáculos que possa ser encontrado é justamente o fato da pessoa que trabalha, né, durante o dia e que vai estudar à noite. Em algum momento
pode acontecer de atrasar a conclusão do curso, ou pode acontecer também, eu quero adiantar, ao invés de levar aí 1 ano, quero fazer em 6 meses. Existe essa possibilidade? Existe essa possibilidade quando o aluno tem muita disponibilidade de horários. De horários. Né? Porque daí ele vai ter que estudar além, né? Então, e também o inverso, né? Por exemplo, ele vai até o SEJA e ele se matricula em 4 componentes. E o que vai acontecer? Ele vai estudar de segunda a sexta. Certo. E aí, lá no determinado momento, ele acha que ele não está conseguindo acompanhar, né? Por causa do trabalho, né? Aí o que ele faz? Ele desiste de algumas disciplinas. Sim. Então ele pode acontecer. E aí ele desiste de algumas, mas continua frequentando outras. Sim. Não tem problema. Mas esse tempo de duração ele vai ser maior. Né? Com certeza ele vai se prolongar um pouco mais. Né? Mas eu sempre digo, é melhor fazer 1, 2, né? E ir finalizando aqueles componentes do que não fazer nenhuma. E aí ele vai perder mais tempo ainda fora da escola. Fora da escola. Né? Então, já estou há 5 anos fora, né? Se ele fizesse uma disciplina por semestre, ele já tinha terminado. Né? E hoje, se você pudesse deixar um recado para aquelas pessoas que estão nos assistindo, mas eu estou tão velho, será que eu vou conseguir voltar para a escola? O que você poderia hoje dizer para essas pessoas? Eu falo para que todos os alunos, né, todas as pessoas, na verdade, que têm vontade de voltar a estudar, que têm um sonho, que ela retorne. Ou seja, esse aluno vai ser muito bem tratado, porque vai ser levado em consideração toda essa diversidade e ele vai se sentir acolhido. Porque a maioria dos alunos que saem do SEJA, depois formados, eles dizem, eu vou sentir muita saudade daqui. Né? Eu encontro todos os dias alunos que foram ou que se formaram no SEJA e eles sempre falam, o SEJA é uma escola maravilhosa, eu tenho saudade do SEJA, então o recado que eu dou é volte logo, nós estamos aguardando. O saber não ocupa lugar. Exatamente. Né? Fabíola, nós estamos caminhando já, a produção já me avisou, estamos caminhando já para o final, né, do programa. Que bom te receber aqui. Vamos marcar mais vezes, quem sabe até que você possa convidar algum professor, algum aluno que possa também, né, vir aqui a incentivar para que o nosso público, né, internauta, o nosso público telespectador possa ver assim, puxa vida, não é impossível, né? Está aqui. É realidade, porque as pessoas às vezes pensam assim, quando se fala marginal, a pessoa pensa logo que é bandido. Não, marginal crime. Vem de margem, é crime. Não, vem de margem. A pessoa não deve ficar à margem do conhecimento, Exato. à margem da educação, porque as oportunidades são muitas, são grandes e a custo zero, com vários apoios e mais ainda com pessoas abnegadas como você, toda a sua equipe, né? Seja em Tubarão, ou em Capivari, ou no Quilombola, ou até mesmo familiares, né, de detentos que estão nos assistindo nos presídios, nos CASEPs, tem também essa oportunidade. Eu gostaria de que você deixasse uma palavra, né, para todas essas pessoas que pudessem irradiar aí e dizer assim, puxa vida, é possível. É possível. A educação, ela ainda eu gosto muito da frase do Nelson, né? Que a educação, ela é a arma mais poderosa que você pode mudar o mundo, né? Então, é por meio da educação que a gente vai conseguir mudar a nossa vida, né? Transformar ela em algo cada vez melhor, né? O conhecimento te dá essa possibilidade. Maravilha! Fabíola, um grande abraço. Que Deus continue, né, iluminando, podendo fazer, volto a dizer, esse seu brilho nos olhos, a sua vontade, a sua
força e que sei que você também traz isso porque tem uma equipe toda com você e você consegue, né, oportunizar as pessoas que precisam disso e que você retorne mais vezes para que a gente possa estar trazendo essas coisas boas para todo o nosso público. Eu agradeço novamente essa possibilidade, essa oportunidade de estar aqui no teu programa, fazendo essa divulgação, trazendo um pouquinho de conhecimento sobre o que é essa educação de jovens e adultos, né? E eu vou aceitar, com certeza, essa oportunidade de trazer ou um aluno, ou um professor, isso, né? Para ótimo. falar um pouco mais ainda, explicar um pouco melhor de como funciona essa educação. Muito embora conversar com você foi maravilhoso. Quero te agradecer de coração. Bem, olha que maravilha, né? O nosso Notisul Digital de hoje falando sobre educação. Tudo a ver, nosso apoiador, a Unisul, né? E você muito bem colocou, a Unisul oportunizou, né, um vestibular com o pessoal do EJA, né, com os alunos do EJA. Veja que tudo converge para o sucesso. Basta querer. Exato. Até o próximo encontro, né, onde certamente estaremos trazendo mais um entrevistado com conteúdos os mais diversos possíveis, mas sempre com o intuito de bem informar e levar a cada um de vocês tudo o que acontece em Tubarão, na região, em Santa Catarina, do Brasil e no mundo. Um grande abraço e até o próximo encontro.